graça e paz seja com todos. Nós estamos fazendo um estudo, sequência, da carta de Tiago. Eu gosto da carta de Tiago porque ela é uma carta muito interessante, embora seja altamente teológica, né? A carta de Tiago ela tem muitos paralelos com os ensinamentos de Jesus. Muitos acreditam que, eu sou um deles, que acredito que tenha sido Tiago, irmão de Jesus, não o apóstolo, né? Até porque o apóstolo foi um dos primeiros apóstolos a morrer, o Tiago, né? Uma das razões exatamente é essa. Mais de 20 paralelos do ensino de Jesus em Tiago. E mais de 10 paralelos do Sermão do Monte também em Tiago. Agora, o que me chama mais atenção na carta de Tiago é porque ela é uma carta que fala de contradições. E por isso que ela é uma carta difícil. Há mais ou menos umas 10 contradições que Tiago expõe nessa sua carta. Embora seja apenas 5 capítulos, 108 versículos, né? Ele é muito denso. Então, praticamente, são 2 contradições por capítulo, né? Só vou dar alguns aqui que nós já passamos, né? Os próximos deixo para os próximos capítulos. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 23, só para citar, né? Ele diz assim, ouve-se a palavra, mas não cumpre. É uma contradição. Você ouve a palavra, você é ouvinte da palavra, mas não cumpre. A outra contradição está nesse mesmo capítulo, no versículo 26. Considera-se religioso, mas não refreia a sua língua. Isso é bom para pensar, né? Principalmente quem tem língua comprida aí, né? No capítulo 4, no início, ele fala assim, vocês se reúnem em nome de Deus, em nome de Jesus, mas faz acepção de pessoas. Que comunhão é essa? E ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 14, ele fala assim, vocês têm fé, mas não têm obras. Contradições. Parece que a vida do cristão é cheia de contradições. Não a vida que deveria ser, mas a vida que o cristão tem tido são de contradições. Fala uma coisa, prega-se uma coisa, considera-se algo, mas a sua atitude é completamente oposta a tudo aquilo que ele professa. E esse capítulo 4, em especial, me chama muita atenção, porque é um capítulo que causa até hoje contradições. Então vamos ler o capítulo 4, versículo 14 ao 26. E entender essa contradição. Meus amados, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz, ora, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus.
Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Esse texto foi uma das razões pelo qual o texto de Tiago foi uma das últimas cartas, os últimos textos a entrar no cânon cristão. Porque ele aparentemente há uma contradição entre aquilo que Paulo fala sobre fé e obras e aquilo que ele afirma aqui sobre fé e obras. Então, para a gente poder entender isso, a gente precisa entender o que Paulo fala sobre isso, para poder entender o porquê que Tiago fala sobre isso. Porque certamente você vai pensar na passagem de Efésios, né, que quando ele fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se for por obras, como ele argumenta, não seria graça, seria mérito. Então você fala assim, bom, então há uma contradição aqui, aparente. Não vou entrar em muitos detalhes, porque seria muito extenso, mas há uma diferença de foco do que Paulo fala sobre fé e obras e do que Tiago fala sobre fé e obras. Mas elas não são opostas, elas não se contradizem. Muito pelo contrário, elas, na verdade, elas se complementam. Então, para isso, nós temos que entender o que Paulo fala sobre fé e obras. Na verdade, quando Paulo fala de obras, ele fala obras da lei. Abra comigo Gálatas 2,16. Eu não vou pegar muitos versículos, porque o objetivo não é discutir Paulo, mas entender Tiago. Mas, para entender Tiago, nós temos que entender Paulo, senão a gente vai achar que há uma contradição entre as teologias, e não há. Gálatas 2,16 diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que quando Paulo fala de fé e obras, de salvação, justificação pela graça e pela fé, e em oposição às obras, ele está falando das obras da lei. Ele está argumentando contra o legalismo judaico, de que o simples cumprimento da lei é o suficiente para você ser salvo. E a gente sabe que não é isso. Até porque houve uma situação que um jovem chegou perto de Jesus e perguntou assim, Jesus, o que eu faço para obter a vida eterna? Ele estava angustiado, ele tinha esse medo, alguma coisa estava o perturbando. E o que Jesus respondeu? Assim, você tem cumprido a lei? Você não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, desde a minha infância eu faço isso. Ele era um cumpridor da lei. Ele tinha obras da lei, mas ele sabia intimamente, no seu coração, que aquilo não era suficiente. Por isso que ele perguntou para Jesus, o que precisa ser feito? As obras da lei não trazem essa justificação para dentro de nós, essa certeza da nossa salvação. Foi aí que Jesus falou, vai, vende tudo que tem e me segue. Né? Então, o homem não é justificado por obras da lei. Paulo está falando de você cumprir a lei para obter a sua salvação. E ele continua, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Jesus Cristo, que para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, mas por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Você veja que 3 vezes, no mesmo versículo, ele fala obras da lei. Então, quando Paulo fala, pela graça sois salvos e não por obras, ele está falando obras da lei. Há outras passagens que confirmam isso. Mas, em nenhum momento, essa afirmação contradiz o próprio Paulo. Veja, por exemplo, Romanos 2,13. Romanos 2,13. Vamos pegar esses versículos para a gente poder entender essa teologia paulina. Paulo fala em Romanos 2,13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus.
Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, Paulo não está dizendo, não está isentando as obras. Ele simplesmente está colocando as obras no seu devido lugar. A salvação é pela fé, não por obras da lei. E esse foi o erro de Israel. Por isso que Paulo também fala em Romanos que Israel errou porque eles tropeçaram na pedra de tropeço, que foi porque eles cumpriam a lei não pela fé, né? E sim como de obras. Ou seja, o objetivo dele em cumprir a lei não era a fé que eles tinham em Deus, a confiança que eles tinham em Deus, que a lei era algo que Deus queria para eles, para estabelecer neles o caráter moral de Deus e viver segundo essa lei. Então, o que faltou no pensamento judaico é a fé que tinha que ter por trás. O alicerce da obra é a fé e não o inverso. Então, Paulo, quando ele discute obras da lei, porque as obras da lei nunca vão salvar ninguém. Agora, Paulo não exclui as obras. Isso que é importante. Paulo não exclui as obras. Ele coloca as obras simplesmente no seu devido lugar. Agora, quem vai discutir essas obras é Tiago. Mas ele não vai falar de obras da lei. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Da lei mosaica. Ok? Quando ele fala a obra da lei, é a obra da lei mosaica. E ele também discute em Romanos a lei do pecado. Ok? Então a gente precisa olhar o contexto, né? Mas Paulo, quando ele fala das obras, principalmente em Gálatas e em algumas partes romanas, ele está falando obras da lei, como nós lemos em Gálatas. Por 3 vezes, no mesmo versículo, ele fala que obras da lei não salva, não justifica ninguém. Mas Paulo não diz que você não deve praticar a obra. Agora, Tiago vai trazer a visão complementar disso. O Tiago trata as obras da fé que evidenciam a salvação. Ou seja, ele fala da operosidade da fé. Ou seja, como é que a fé se manifesta na vida do cristão. Então, ele não está falando de obras de lei. Não a lei de Moisés. Ele fala da lei da fé, da obra da fé ou da obra do amor. Como fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o foco é complementar. O que Tiago vai discutir aqui é o papel das obras junto à fé. Então, no versículo 14, ele já começa dizendo assim: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa é uma pergunta retórica. É uma pergunta que é feita de tal maneira que você só cabe uma resposta, que é não. Não cabe outra resposta aqui. Não há jeito de você responder sim, ou talvez. Ele simplesmente diz assim, tem proveito se alguém tiver fé e não tiver obras? Tem resultado? Tem alguma razão de ser somente a fé e não as obras? A resposta é não, não tem jeito. E é isso que ele vai discutir nesse capítulo. E aí ele dá o exemplo. Se o irmão ou irmã estiver passando necessidade, o que você fala para ele? O que você faz? É lógico que ele está falando de alguém que tenha condições de ajudar aquela pessoa. Não estou falando de 2 pessoas que não têm condição. Então, se alguém precisa de ajuda, e você simplesmente, não, vai em paz, Deus te abençoe, acabou. Tiago pergunta, que proveito tem disso? Que proveito tem isso? A resposta, novamente, é nenhuma. É mais ou menos como você ir no médico, você está doente, você está passando por alguma enfermidade, vai no médico, aí o médico faz uma prescrição, você fala, compra esse remédio, toma assim, 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 aí você fala assim, não vou comprar, não vou tomar. Vai te salvar? Vai te curar? Depois que você não conseguir
Se a sua doença piorar, você vai reclamar que o médico é ruim? A prescrição está nas nossas mãos. Cabe agora a nós tomarmos o remédio. Isso são as obras. Nós temos que agir segundo a nossa fé. Então, se alguém tem... E por isso que no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Ou seja, se está morta, é uma fé sem vida. Uma fé sem vida, ela não produz nada de importante, nada de significativo. Ela é totalmente inútil, porque ela é morta. Já viu morto fazer alguma coisa? A única coisa que morto faz é cheirar mal. Né? Quando Jesus chegou lá em Lázaro, 4 dias depois, falou assim, Marta, tira a pedra. Ele falou assim, já cheira mal, 4 dias. Então, fé morta, cheira mal. Né? Então, a fé tem que ter vida, né? Para que ela possa ser útil na vida, não apenas do outro, mas na sua vida também. Lembra da palavra dos talentos? Capítulo 25 de Mateus. Um homem tinha 3 servos, ele ia se ausentar do país, ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro. Ele se ausenta do país, fica um tempo fora, cada funcionário tinha uma responsabilidade com aqueles talentos. Depois de um tempo ele volta e ele pede contas. Aí ele pergunta primeiro, cadê meus talentos? Ele falou assim, olha, o senhor me deu 5, está aqui mais 5. Qual foi a resposta daquele senhor para aquele servo? Servo bom e fiel. É isso que Deus quer, que sejamos servos bons e fiéis, porque Ele tem nos confiado talentos em nossas mãos. O segundo foi a mesma coisa. Entregou 2, devolveu 2. Servo bom e fiel. E o que aconteceu com o terceiro? Ele só tinha 1 talento, era o que tinha menos. O que ele fez com aquele talento? Absolutamente nada, enterrou. Nem o mínimo necessário ele fez. Ele não foi lá no banco, pelo menos, falou assim, ó, aplica aqui num CDB, um CDI, num fundo DI, qualquer coisa assim, ou mesmo numa poupança. Nem isso ele fez. Ele simplesmente enterrou o seu talento. E ainda bem que foi só 1. O prejuízo foi pouco. E qual foi a resposta daquele senhor? Servo inútil. Servo inútil, lançai fora daqui nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor dele confiou nele, confiou na sua capacidade de trabalho, confiou na sua capacidade de realização, mas ele próprio não confiava em si mesmo. Enterrou seu talento. Não gerou nada. Servo inútil. Qual foi a operosidade dele? Nenhuma. Trouxe só prejuízo. Isso é fé morta. Ainda bem que foi só 1 talento. Imagina se fosse com o primeiro, 5 talentos. O prejuízo seria 5 vezes mais. É isso que Tiago quer dizer, que a fé sem obras, por si só, ela é morta. Ela não tem resultado. É como se você estivesse pegando o seu talento, aquilo que Deus confiou na sua mão, e enterrasse. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra fé, essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Aqui, Tiago mostra claramente qual é a posição das obras na vida do cristão. A real posição das obras na vida do cristão, ela é evidenciar a nossa fé. Ela é uma fé que
age, uma fé que é dinâmica, uma fé que traz resultados. E isso não é bom só para você, para o outro também, porque o outro recebe também a bênção. Então, não adianta que você não vai conseguir provar. Como é que você prova que você tem fé? Como é que você prova que você confia em Deus? Como é que você prova que Deus faz diferença na sua vida? Como é que você prova que você realmente é um cristão? Títulos, irmãos, é fácil você conseguir. Títulos é muito fácil. Algum tempo atrás, né, o pessoal costumava andar com camisas, né, com o nome de Jesus. Eu vi uma frase que achei fantástico. É fácil você andar com o nome de Jesus no peito. Difícil é você ter peito para andar no nome de Jesus. Porque colocar um nome aqui na frente, Jesus, é o Senhor, fiel, é fácil. 100% Jesus, beleza. O difícil é você andar nesse Jesus, nos seus caminhos. E é isso que são as obras. Aí alguém pode dizer, ele continua no argumento, versículo 19, eu gosto desse versículo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios e tremem. Eu acho fantástico esse versículo. Por que ele pergunta Deus é um só? Porque ele está escrevendo possivelmente para Hebreus. Né? No capítulo 1, versículo 1, ele fala isso, as 12 tribos, a dispersão. Então, o foco dele, a linha dele de trabalho, é muito dentro da visão judaica. Então, por que ele fala de um só, Deus é um só? Porque é a profissão de fé judaica. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel que o Senhor teu Deus é o único Senhor. Né? Ou a tradução literal, ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Né? Isso aí, um judeu com 4 anos de idade já começa a decorar esse versículo. Né? É por isso que ele fala, essa é a profissão de fé. Então ele fala assim, se você crê que Deus vai fazer bem, mas não é suficiente. Porque crer em Deus, que Deus é o único Deus, até os diabos crê. E olha, irmãos, o mesmo verbo que é aplicado no início, crês tu que Deus é um só, é o mesmo para os demônios, não é outro verbo, não tem 2 verbos aqui, é o mesmo verbo. A única coisa que ele acrescenta, eles tremem. Aí eu fui atrás dessa palavra, eu gosto de buscar o significado original. Né? Eles, é mais ou menos assim, eles estremecem. Ou mais literalmente mesmo, eles ficam arrepiados. É sério mesmo, a palavra deve ser, a palavra é muito parecida com o frisson do francês. Tem aquele frisson, mas não um frisson de algo bom, é algo negativo. Sabe quando você entra num lugar escuro e tem medo, criança assim, né? Você arrepia tudo, é isso, é medo. Eles estremecem de medo, eles ficam arrepiados de medo. Por quê? Porque eles creem em Deus, eles sabem quem é Deus, eles sabem do seu poder, eles sabem da sua glória, sabem de tudo. E às vezes o diabo é mais crente do que nós. Teme a Deus mais do que nós. Por isso que ele fala, teme e treme. Algumas versões tremem e estremecem. É algo bem pesado, a palavra é pesada mesmo. Né? Por que Tiago está dizendo aqui? Porque uma declaração de fé não é suficiente para garantir a salvação. Isso até os demônios fazem. Uma declaração pura e simplesmente sai da nossa boca não é suficiente. Falar, qualquer um fala. É muito fácil. O diabo ele consegue falar isso também. Ah, você crê em Deus? Ele fala, creio. Por isso que eu, particularmente, uma questão de semântica, né, eu não gosto de me chamar de autodenominado de crente. Porque crente é uma coisa, até o diabo é crente. Mas nós não fomos chamados para ser crentes, nós fomos chamados para ser cristãos. E qual é a diferença entre o crente e o cristão? Que o cristão faz as obras de Cristo. O diabo não faz. O diabo não está salvo porque ele crê, ele faz uma declaração de que crê. E nós temos várias passagens com Jesus, de embates de Jesus com os demônios, e os demônios reconheceram quem era Jesus. Eu sei que você é o Filho de Deus, por que você veio aqui antes?
Então, uma simples declaração verbal não significa nada. O diabo também pode fazer isso. Agora, essa declaração ela deve ser acompanhada de resultados na nossa vida. Você tem que agir segundo aquilo que você crê. Senão não adianta nada. O pastor Fernando pediu ajuda aqui para o ministério, né, de mídia. Né? Aí alguém chega assim, fala, pastor, eu vou te colaborar com R$3.000. Glória a Deus. Receba, irmãos. O pastor Fernando tem duas opções. Ou ele desconfia da pessoa, ou ele confia que aquele dinheiro vai estar amanhã. Se ele confia na pessoa, ele sabe que a pessoa é digna de confiança, ele nem vai checar a conta. Ele já vai fazer os pagamentos que precisa ser feito. Mas agora adianta ele chegar e falar assim, olha, pastor, já depositei. E ele desconfiar? Deixar lá o dinheiro? Adiantou alguma coisa? A fé tem que acompanhar com atitudes. Se a pessoa fala assim, não, pastor, está aqui o dinheiro, é porque está ali. Ele nem vai precisar conferir. Ele sabe que o dinheiro vai estar lá. Isso é obras da fé. É confiar que a coisa está acontecendo. E o exemplo que ele dá é muito interessante. É o exemplo de Abraão, versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? É interessante que Tiago, ele associa uma frase que foi dita no capítulo 15 de Gênesis, 15, versículo 6, não precisa abrir, 15, 6, que diz assim, e ele creu no Senhor, isso e foi imputado para a justiça. Isso está no capítulo 15. Mas a citação da obra de Abraão está no capítulo 22. Interessante isso, parece que a coisa acontece em momentos diferentes. Mas ele está dizendo aqui, ele está afirmando que, na verdade, a fé de Abraão só foi confirmada no capítulo 22. Ele só foi justificado, na verdade, no capítulo 22. E o que acontece no capítulo 22? Vamos abrir capítulo 22, versículo 2 de Gênesis. É uma passagem muito interessante que Deus vai pedir que Abraão ofereça seu filho Isaque como sacrifício. Capítulo 22, 2, diz assim, acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-lhe em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Depois, versículo 3 em diante, o que ele faz? Ele pega o filho, se prepara e vai para lá, para o Monte Moriá. Nessa época ele morava no sul, no início do deserto do Negueb, em Beersheba, no sul. E ele sobe até o Monte Moriá, que é em Jerusalém. Ele sobe e leva 3 dias para chegar lá. E no meio do caminho, seu filho perguntou, pai, aqui está lenha, aqui está todo o material, e cadê o sacrifício? Deus proverá. E Isaque vai perguntando, fala assim, Deus proverá. E quando chega na hora, ele fala assim, filho, você é o sacrifício. Veja, irmãos, ele não está pedindo qualquer filho, é filho único, é o filho da promessa, é o filho para o qual Deus disse que através dele geraria uma nação incontável. Ele esperou por Isaque por 100 anos. A esposa dele teve filho quando já tinha passado todas as fases que a mulher passa. E agora Deus falou assim, me dá seu filho. Sacrifica seu filho. Meus irmãos, o que você faria?
Mas nós não podemos esquecer que, quando Abraão chega nesse ponto, ele tem uma convivência com Deus. Do capítulo 12 até o capítulo 22, tem 10 capítulos de convivência de Abraão com Deus, um andar com Deus. Tem toda uma experiência de vida por trás. Agora ele estava pronto para quê? Para provar se a sua fé era operante ou não. E isso quem vai nos explicar é Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Meus irmãos, semana passada o pastor explicou bem claramente qual a diferença entre prova, né, aprovação e a tentação. Né? A tentação vem do diabo para te derrubar. A aprovação vem de Deus para te manter de pé, para te aprovar. Então, o que Deus estava fazendo é pondo Abraão à prova. Mas não é a pessoa de Abraão só, é a sua fé. E agora, Abraão, vamos ver se você tem fé mesmo. Então, quando ele foi posto à prova, ele ofereceu, porque Deus pediu seu filho como sacrifício. Ele ofereceu, ele não recusou. Agora, é interessante, a sequência da explicação de Hebreus. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ele tinha promessas de Deus para a sua vida. Acolheu as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Uau! Agora Deus está pedindo para acabar com Isaque, matar Isaque. Essa era a promessa de Deus, é em Isaque, não vai ser em Ismael, é em Isaque. Ele é o filho da promessa, é nele que chamaria a tua descendência. E a gente sabe que essa descendência aqui, no singular, é Cristo. Ele não sabia. Nós sabemos. Né? Agora, veja só a explicação. Isso aqui é importante, irmãos, para a gente entender. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. E agora, de onde também, figuradamente, o recobrou. No seu coração ele já tinha matado o filho. Ele não matou fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, ele matou. E ele sacrificou porque ele confiava em Deus, confiava nas promessas de Deus, ele tinha fé naquilo que Deus tinha falado para ele. E ele sabia, pela sua experiência de vida, que se Deus pedisse Isaque, ele era poderoso para fazer Isaque ressuscitar. Intimamente, no seu coração, isso aconteceu. Não fisicamente. Tem gente que fala que é fisicamente. Não é, irmãos. Hebreus deixa claro, figuradamente. Porque no seu coração, para ele montar todo o altar, colocar o filho lá em cima e levantar o cutelo para dar o golpe sacrificial, chegar nesse ponto, estou vendo algumas mães aqui estão arrepiando. Certo, Lúcia? É porque no seu coração a sua fé estava operando. Ele sacrifica emocionalmente, espiritualmente, ele sacrifica. No seu coração, Isaque já estava morto. Mas ele sabia que Deus podia o recuperar. Porque ele tinha uma promessa. Ele tinha fé em Deus. E Tiago diz que foi nesse momento que a sua fé foi justificada. Ou seja, quando a sua fé gerou uma ação, quando a fé gerou uma obra, segundo a fé, segundo aquilo que ele confiava em Deus, aí sim a sua fé foi consumada, foi justificada, foi completada. Graças a Deus. Né? Deus sabia quem ele estava chamando, Deus sabia quem estava pedindo. Ele foi posto à prova e ele foi aprovado.
Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. As obras não são a base da salvação. Não são elas, ou seja, não são elas que nos levam à salvação, mas é a consequência inevitável da nossa fé, ela é a consequência inevitável da nossa salvação. Ou seja, a fé madura é evidenciada nas boas ações, nas boas obras que ela produz. É por isso que o versículo 23 diz, e se cumpriu as Escrituras. E se cumpriu as Escrituras. O que se cumpriu? Que ele creu e foi imputado para justiça. Não foi no capítulo 15, foi no capítulo 22. Quando ele pôs a sua fé para ser em ação. Por isso que no versículo 23 ele diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nossa fé, irmãos, tem que gerar obras. Se não está gerando obras, alguma coisa está estranha. Não é um assentimento intelectual, não é uma afirmação intelectual, verbal, de fé, que vai realmente confirmar a nossa fé. A nossa fé ela tem que gerar obras, ela tem que ser operacionalizada em nossas vidas. A nossa vida tem que ter como consequência obras. Obras não da lei, obras resultado da nossa fé em Deus. E por que devemos praticar obras? Há 3 motivos, pelo menos, que eu quero destacar. Por que nós devemos praticar as obras? Eu sei que eu já expus algumas coisas que Tiago nos mostra, mas há 3 razões especiais pelo qual nós devemos praticar as nossas obras. Primeiro está em Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faça afirmação confiadamente, para que, leiam comigo, irmãos, para que os que têm crido em Deus sejam na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens, ou seja, as obras demonstram nossa obediência a Deus. Veja que ele fala, os que têm crido, que somos nós, em Deus, sejam solícitos na prática das boas obras. Como é que eu sei que você é cristão? Como é que você sabe que uma pessoa é médica? Como é que você sabe que uma pessoa é música? Pega um teclado e faz assim, toca. O que Tito está dizendo aqui é que nós temos que ser solícitos, temos que ser realizar nossas obras com dedicação. Porque aqueles que têm crido em Deus têm que praticar as obras. Não por conta de legalismos, de que isso vai te salvar, mas porque você confia em Deus, como Abraão confiou. Porque você precisa demonstrar que você realmente é cristão. Que ser crente, simplesmente dizer, falar, eu sou crente, isso não significa nada. Mostra-me a tua fé sem as obras. E eu te mostro pelas obras a minha fé. É através da fé que você vai mostrar obediência. Através das obras da fé é que você vai mostrar que você realmente é cristão. E ele fala em solicitude. Você seja solícito nisso. Seja dedicado, dedica-se a isso. Não seja negligente nessas coisas. O mundo precisa do testemunho
disso. A segunda razão que elas glorificam a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primeira razão, as obras demonstram nossa obediência a Deus. Mostra que você realmente é um cristão. É pelas tuas obras. Pedro diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falo contra vós, outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras. Pois é, irmãos, as tuas obras vão calar muitos dos inimigos. Nós terminamos o estudo de Neemias, algumas semanas. E o capítulo-chave que nós usamos foi que eles terminaram em 52 dias. E é interessante que nessa passagem diz que os inimigos ficaram envergonhados, porque eles viram a boa mão de Deus sobre eles. Porque quando você pratica boas obras, irmãos, Deus é glorificado. Quando você pratica boas obras, você cala a boca do mundo. Veja, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E o nosso objetivo de vida, irmão, seja o que você fizer, é glorificar a Deus. Principalmente naquilo que você faz. Principalmente no seu dia a dia. Se as pessoas olharem para você e não ver distinção entre você e um cara do mundo, tem alguma coisa errada. Não seja legalista, não é isso que eu estou dizendo. Mas é obras da fé. Você confia em Deus ou não? Você pratica aquilo que Deus quer que você pratique ou não? Você faz as obras de Deus ou não? O que você está fazendo com os talentos que Deus está te confiando? Nunca diga, Deus só me deu um talento. Deus te deu aquilo que Deus sabe que você é capaz de fazer. E é aquilo que Deus quer que você faça. Nem mais, nem menos. Mas faça, seja solícito nessa prática. Você fazendo isso, você vai demonstrar que você é cristão, que você segue a Cristo, mas que você também está glorificando a Deus. E terceira razão, eu vou usar duas passagens para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. A primeira passagem é João 10, 37 e 38. João 10, 37 e 38. Jesus diz assim: se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aqui a palavra compreender é o significado de crer. Né? Para que possais saber e crer que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Ou seja, quando você faz as obras, quando faz aquilo que Deus quer que você faça, você está dando testemunho ao mundo da presença de Deus na tua vida. Quando fala assim, sereis minhas testemunhas, né, que vai ser o tema do nosso retiro, né, Dynamis, que dá a palavra em português dinâmica, que é energia, poder, né, algo que realiza trabalho. Quem estuda física, né, sabe que dinâmica é a parte da física que fala sobre movimento, sobre ação. Não é a estática, que é outro campo da física. É aquilo que gera ação, trabalho. Né? Agora, testemunho não é simplesmente falar. John Wesley diz assim, fale de Cristo, se necessário for, use palavras. Porque a tua vida, aquilo que você faz, o seu procedimento, como você se porta no meio da sociedade, junto aos teus colegas de trabalho, isso dá muito mais testemunho do que aquilo que você fala. Porque lembra que quando Jesus terminou o Sermão do Monte, as pessoas olharam para Jesus e falaram assim, ele fala como quem tem autoridade no que está falando, não como os fariseus.
Porque aí, quando você abrir a tua boca e der testemunho de Jesus verbal, a tua vida já testemunhou antes da tua fé. Primeiro vem o testemunho de procedimento, de conduta, para depois vir com a palavra. Porque aí você vai ter autoridade para falar. Então, as tuas boas obras testemunham de Deus, testemunham a Cristo. Mas isso é o lado positivo do testemunho. Existe um lado negativo do testemunho. Primeira carta de João 3,12. Esse aqui é mais pesado, irmãos. Há um outro aspecto do testemunho. Primeira carta de João 3,12. Ele fala assim, não segundo Caim, que era maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram, e a dos seus irmãos, seu irmão, justa. O outro lado, que eu chamo lado negativo, não negativo de ruim, né? É um lado oposto, né? É que a tua obra vai evidenciar a obra maligna do outro. Veja só, por que Caim matou Abel? Porque as obras de Caim eram más. Mas as obras de Abel eram boas. A obra de Abel evidenciou a obra de Caim. Isso é sério, irmãos. Por que quiseram matar Jesus? Porque as obras de Jesus eram boas. E as dos fariseus eram más. Você acha que Caim mataria Abel se as obras de Abel também fossem ruins? Ele disse assim, mas meu irmão também apronta. Quem tem 2 filhos sabe que é isso. Um apronta e fala, mas o outro também apronta. E se justifica por aí. Mas porque as obras de Abel eram boas, isso evidenciou a obra ruim de Caim. E ele não suportou isso. E ele, para acabar com isso, ele, em vez de se arrepender, mudar sua atitude, ter também atitudes boas e ter obras boas, não, ele preferiu matar a fonte das obras boas. Foi o que fizeram com Jesus. Então, as nossas obras boas também evidenciam as obras ruins do outro, porque elas se contrapõem. Isso também é um testemunho. Isso também mostra ao mundo quem nós somos. Tiago, ele não contrapõe Paulo, até porque Paulo também fala sobre as obras da fé. Mas o que Tiago diz aqui é algo que às vezes é uma contradição na vida do cristão. Diz que tem fé, mas não tem obras. E o que ele quer dizer é que nós devemos ter fé e também devemos ter obras, porque é na nossa obra é que a nossa fé é evidenciada. E o mundo vai ver, vai crer em Cristo, vai glorificar a Deus e vai mostrar quem é de quem. Amém? Eu gostaria de terminar, chamar o pastor Nairo. Tem uma música que a gente tem cantado. Eu quero que vocês irmãos primeiro vejam de onde saiu essa música. Não, eu vou cantar em espírito. A Bíblia fala que a gente tem que cantar cânticos espirituais. Né? Mas eu vou recitar aqui. Abram comigo, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Tem que provar. Só Deus revela os corações, irmãos. Primeiro eu quero ler esse texto, mas eu quero que você leia entendendo a tua missão aqui. Esse texto eu chamo Declaração de Missão de Cristo. Porque quando o primeiro sermão que Cristo pregou foi em cima desse texto, Isaías 61. Já sabe que é música, né, pastor? Eu quero que você recite junto comigo.
Mas eu quero que você entenda o início dessa frase, que diz assim, vamos ler até, deixa eu ver aqui, até o versículo 3. Ok? Mas eu não quero que você leia para mim, eu quero que você leia para você mesmo. Coloque isso dentro do seu coração. Nós vamos falar sobre dinamis, a dinâmica do Espírito Santo em nós. Mas nós não precisamos esperar o carnaval chegar para entender isso. Porque a dinâmica do Espírito Santo já está em nós. E essa foi a declaração de missão de Jesus. Toda a obra que Jesus fez foi baseada nesse texto. Porque ele começou a sua obra assim, declarando essa missão. E eu quero que você também declare. Mas declare com fé. E eu quero que a tua fé gere obras. As mesmas que estão dizendo aqui. Porque essa obra aqui de Cristo, é essa obra que Ele nos legou para cumprirmos no mundo, na nossa geração. Ok? Versículo 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Deus te ungiu para enviou-me a proclamar e por a pregoar e o dia e a consolar e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que te chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória. Você foi ungido para Deus fazer boas obras. Você já tem autoridade, o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sobre ti. Vai e faze a obra que Deus te legou. Amém?